Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela nossa saúde, muito obrigada pela nossa vida, muito obrigada pela vida dos nossos familiares, muito obrigada, Senhor, por tudo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Senhor, peço que você continue abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender verdadeiramente a Sua mensagem, Senhor. Revele-se, Senhor, a nós através desses estudos, através da Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e já te agradeço. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está tudo bem com vocês, amados irmãos? Hoje vamos encerrar o capítulo 23 do livro de Mateus. Veremos dos versículos de 34 a 39. Vamos lá? Mateus, capítulo 23, versículo 34. Diz assim: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Amados, aqui o Senhor Jesus estava revelando o que iria acontecer com a igreja, né? A igreja, até hoje, é muito perseguida, né? E o Senhor Jesus falando que ele enviaria para o meio do povo o quê? Profetas, sábios e escribas, né? Estudiosos da lei, estudiosos da palavra de Deus, né? Evangelistas, pastores, né? E ele falando que aconteceria a esses. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então, o Senhor Jesus falando o que essas pessoas, né? Aquelas pessoas que não recebem, não aceitam a palavra de Deus, estavam fazendo o quê? Fariam, né? Com as pessoas que o Senhor Jesus mandaria. Versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar, né? Então, por cima deles, né, eles seriam culpados por todas as mortes. Vimos no estudo anterior, amados, deem uma passada no canal. Você que chegou nesse vídeo e não viu os demais, nós estamos nesse estudo bíblico, né, em Mateus, desde o capítulo 1. Então, dê uma passada no vídeo anterior que vimos Mateus 23, dos versículos 23 a 33, que nós vimos que o Senhor Jesus estava falando, que os fariseus, né, os escribas, eles falavam que, se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos tomado parte com as decisões deles. Por quê? Porque no Antigo Testamento, né, as histórias retratadas no Antigo Testamento, os fatos que ocorreram no Antigo Testamento, em que Deus enviara, né, homens para o meio do povo, para os alertar, né, profetas, para entregar a mensagem de Deus, mas os judeus que não creram nas mensagens, né, não receberam bem aquelas mensagens da parte de Deus, e o que eles fizeram? Eles perseguiram os profetas, mataram uns, né, maltrataram os profetas. Então, esses que o Senhor Jesus estava falando ali, aqui em Mateus 23, né, que falavam, não, se vivêssemos no tempo de nossos pais, a gente não faria isso que eles fizeram, não. Mas aí o que aconteceu? Eles não creram no Senhor Jesus, né, e o entregaram para ser morto. E ainda perseguiram, né, os discípulos de Jesus. E a igreja primitiva, que eu digo, a primeira igreja que se formou depois da morte do nosso Senhor Jesus, através da disseminação do evangelho por parte dos seguidores, dos discípulos de Jesus e dos apóstolos, né? Essa igreja foi perseguida pelos judeus. Tanto que o apóstolo Paulo fala do testemunho dele, que ele ia para outra cidade, para o quê? Para perseguir os seguidores de Jesus, para que eles fossem presos e mortos,
né? Então, aqui, sobre essas pessoas, né, que perseguem a igreja de Cristo, sobre elas vai cair o quê? Todo o sangue derramado dos justos, né? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, que foi o primeiro assassinato da humanidade, né? O justo, ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar, né? Vemos a morte de Abel lá em Gênesis 4:8, né? Quando Caim mata o seu irmão Abel. E em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo de 20 a 21, o rei manda matar Zacarias e ele é morto a pedradas no pátio do templo, né? Então, está falando dessas duas passagens que o Senhor Jesus citou, né? Então, sobre essas pessoas que perseguem o povo de Deus, que perseguem a igreja, né? Sobre elas vai cair toda a punição, né? O sangue do justo, né? Todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Aqui o Senhor Jesus falando, né? Que Jerusalém, eles matavam os profetas de Deus, né? E apedrejavam os que eram enviados para o meio deles. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, aquele povo, os judeus, que foi o povo separado por Deus lá no Antigo Testamento, né? Aquele povo se voltou contra Deus, né? Então, eles matavam os profetas de Deus e apedrejavam aqueles que eram enviados da parte de Deus para alertar o povo, entregar uma mensagem de Deus ao povo. Versículo 38. E eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, aqui o Senhor Jesus anunciando o que aconteceria, né? Se vocês forem estudar, né, a história de Israel, né, vocês podem ver que 70 anos depois de Cristo, né, o templo de Deus foi quase todo destruído pelo imperador Titus Flávio, né? Pelo imperador Titus Flávio. E até hoje, né, nós vemos que o povo de Israel aqui, né, não encontrou paz até hoje, né? Sofre incessantemente com ataques. Então, eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Em Jeremias 22:5, Deus diz, mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E em Salmo 118, versículo 26, diz que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. Mas, amados, lá eu gosto muito dessa passagem, né? Lá em Mateus 28, o Senhor Jesus diz que estaria conosco, né? Para sempre. Vamos lá ver. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E aqui no versículo 23:39 diz, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Amados, aqui o Senhor Jesus lembra o título da mensagem inicial lá no começo, que eu falei que o versículo 23 era todo voltado para essa temática, né? Jesus censura os escribas e fariseus, que eram aqueles que não criam no nosso Senhor Jesus, né? Que não aceitavam a mensagem do nosso Senhor Jesus, né? E perseguiam ao nosso Senhor. Então, aquelas pessoas que não criam
que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, que era o Cristo, o Messias que haveria de vir para salvar o povo de Israel, então aquelas pessoas não criam no Senhor Jesus, então não tinham, como posso dizer, uma aliança com Ele, não tinham uma comunhão com o nosso Senhor Jesus. Então essas pessoas que não veem o Senhor Jesus e só vão ver quando Ele falar bendito aquele que vem, né? Bendito aquele que vem no nome do Senhor, né? No versículo 39 que diz, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, eles só verão o Senhor Jesus na segunda vinda, quando o Senhor Jesus voltar, certo? Por quê? Porque eles não creem, essas pessoas que não creem no Senhor Jesus, portanto, eles só verão quem é realmente o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus voltar. Mas os cristãos, aqueles que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados, que entregam a sua vida a Jesus e reconhecem que o Senhor Jesus é o único Salvador de nossas vidas, né? O único que nos pode salvar da condenação do pecado, né? Nos salvar da morte eterna, é o Senhor Jesus. Então, a essas pessoas, o Deus, né, dá o seu Santo Espírito, e é essas pessoas que caminham com Cristo. Então, o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Para nós, Ele está presente todos os dias. Mas para aquelas pessoas que não creem em Jesus e perseguem a igreja e vivem uma vida de iniquidade, essas pessoas não veem a Cristo. Amém, amados? E é isso, encerramos aqui o capítulo 23, né, do livro de Mateus. E no próximo estudo, vamos iniciar o capítulo 24. Amém? Deus abençoe a todos.